Nós humanos somos primatas, uma ordem de mamíferos com ancestralidade em animais arborícolas, e hoje a gente se tornou uma espécie cosmopolita, ocorrendo em todos os continentes do planeta Terra. Aqui na América do Sul, no entanto, um grupo especial de mamíferos evoluiu, os primatas do Novo Mundo. Popularmente conhecidos como macacos, esses primatas do Novo Mundo são uma radiação de mamíferos com 5 famílias, que incluem os Atelidae, que são os macacos-aranha, os macacos lanudos e os bugios, os Pithecidae, que são os guigós, uacaris e parauacus, o Cebide, que compreende os macaco-prego e os macacos esquilo, os Zaotidae, ou macacos coruja, e por fim a gente tem a família Callitrichidae, também conhecidos como micos e saguis. Essas famílias são divididas em 21 gêneros e 171 espécies, o que representa aproximadamente um terço de toda a diversidade de espécies de primatas do mundo, e mais de 10% das espécies de mamíferos encontradas hoje na América do Sul. Esses primatas são tão diversos que na Amazônia brasileira uma quadrícula de 1 grau de latitude por 1 grau de longitude apresenta até 31 espécies. A distribuição geográfica desses animais inclui as florestas tropicais da Amazônia e da Guiana, as florestas subtropicais na Mesoamérica e na costa atlântica do Brasil, bem como habitats mais secos, como o Cerrado, a Caatinga, a região do Chaco, a floresta seca da Costa Rica e os lianos venezuelanos, além de outros ecossistemas, como a região montanhosa dos Andes e o Pantanal do Brasil, que é a maior área úmida da América do Sul. Os primatas do Novo Mundo são chamados cientificamente de platyrrhini, uma palavra grega que significa nariz largo, se referindo aos focinhos mais achatados desse grupo, que resultam em narinas apontadas para os lados. Além disso, esse é o único grupo de primatas que apresenta caudas prênseis. Outra diferença entre os primatas do Novo e do Velho Mundo, ou seja, Europa, África e Ásia, está relacionada com a percepção de cores. Os primatas do Velho Mundo possuem tipicamente 3 tipos de cones, como nós humanos, por exemplo, enquanto os machos platyrrhini possuem visão quase que exclusivamente dicromática, com apenas 2 cones, e as fêmeas podem apresentar a visão di ou tricromática. Outro ponto interessante de se destacar é a diversidade de polegares presentes no grupo. Os macacos prego, por exemplo, possuem um polegar opositor que os permite manipular objetos, semelhante em estrutura ao polegar humano. Os micos-leões dourado, por outro lado, possuem um polegar pseudo-opositor, que não permite o contato face a face do primeiro e do segundo dígito, mas ainda os permite agarrar galhos e frutos. Já os macaco-aranha retêm somente um polegar vestigial, com alongamento dos outros dedos da mão formando um certo gancho, que permite uma movimentação típica que a gente chama de swingada. Mas então a gente se pergunta como esses primatas chegaram e evoluíram nas Américas. Os primatas surgiram por volta de 40 milhões de anos atrás, durante o Oligoceno. A gente sabe que na época em questão, a América do Sul já encontrava-se separada do continente africano, mas a conexão com a América do Norte ainda não existia. Por muito tempo, a comunidade acadêmica acreditou que os platyrrhini que estão aqui hoje na porção sul do continente tivessem vindo da América do Norte, a partir do grupo Adapide ou do grupo dos Tarsiformes, então se diversificado na América Central. No entanto, levando em consideração dados de análises fósseis e moleculares que apontam grupos monofiléticos no sul da América muito aparentados a primatas africanos, acredita-se hoje que os platyrrhini tenham vindo da África e sejam derivados dos cimiformes. Considerando, portanto, essa proposição que é a mais aceita atualmente, surge uma segunda pergunta: como seria possível a travessia desses animais para a América? E para responder essa questão, cientistas já lançaram mão de algumas hipóteses. Uma antiga sugestão seria a existência de pontes terrestres que ligassem África e América nessa época. Mas a partir de reconstruções paleogeográficas e evidências geológicas, isso não foi corroborado. Uma hipótese alternativa é chamada de island hopping, que significa que esses primatas teriam viajado entre ilhas vulcânicas flutuantes, o que parece estar de acordo com a direção de paleocorrentes de 60 milhões de anos atrás até o momento atual. Os animais teriam então cruzado o Oceano Atlântico por meio do rafting, ou seja, se agarrando a emaranhados de vegetação e navegando pelas águas. Como a gente já abordou no início da apresentação, os platyrrhini estão presentes hoje nos mais variados biomas da América do Sul e da América Central. E aí, como uma terceira pergunta, a gente pode pensar quais foram os processos que permitiram que eles se espalhassem tanto pelo continente. As evidências recentes sugerem que os primatas do Novo Mundo têm origem tropical,
com todos ou quase todos os grupos surgindo na floresta amazônica e se diversificando rapidamente nas principais famílias que vemos hoje. A riqueza e a complexidade da Amazônia teriam feito com que essa primeira grande diversificação ocorresse praticamente em simpatia, sem eventos vicariantes de especiação. Em vertebrados neotropicais, é comum encontrar um padrão de distribuição de espécies irmãs na Amazônia e na Mata Atlântica, e nos Platyrrhini não é diferente. Todos os taxa de primatas nativos da Mata Atlântica têm seu grupo irmão na floresta amazônica, e aí a gente pode citar como exemplos os gêneros Cebus e Sapajus, os gêneros Mico e Calitrix, também os gêneros Lagotrix e Bracteles. Essas colonizações elas se deram em dois momentos durante o Mioceno. O primeiro por volta de 14 a 13 milhões de anos atrás, e o segundo por volta de 9 a 4 milhões de anos atrás, indicando dois intervalos de continuidade entre esses dois biomas, intercalados por descontinuidades mais longas que teriam servido como eventos vicariantes. E dentre os taxa da Mata Atlântica também houveram diversificações recentes entre espécies irmãs da região norte e sul do bioma. A presença desses primatas na Cordilheira dos Andes, por sua vez, admite duas explicações. A primeira considera dispersões de origem amazônica para as regiões atualmente transandinas, antes do soerguimento final da cordilheira, na transição entre o Mioceno e o Plioceno, e uma conseguinte diversificação por vicariância causada pela subida da cordilheira e pelas desconexões entre a América Central e a América do Sul. A gradual subida da cordilheira permitiu que alguns desses táxis se adaptassem às zonas de grande altitude e ocupassem de fato a cordilheira, como o Auatus lemurinos, que é extremamente adaptado ao frio e à altitude. Essa hipótese seria válida também para as espécies de bugio e de macaco da noite ocorrentes na região. A outra explicação propõe dispersões mais novas que a cordilheira, de grupos que não colonizaram de fato os Andes, mas teriam os contornado, ocupando vales de baixa altitude e zonas costeiras, se diversificando devido ao próprio isolamento dessas áreas. Quanto aos Platyrrhini presentes na América Central, os primeiros habitantes chegaram após o surgimento do Istmo do Panamá, aproximadamente 3 milhões de anos durante o Plioceno. No entanto, os taxa lá presentes são originários de eventos de colonização que vêm ocorrendo desde o surgimento dessa ponte terrestre, alguns mais recentes do que outros. Os Platyrrhini são tipicamente primatas de florestas úmidas, mas existem membros de todas as três famílias principais que também habitam regiões áridas. Esses primatas teriam mantido presença contínua nas florestas tropicais e se dispersado eventualmente por radiações para climas mais áridos e abertos das Américas, como o Cerrado e a Caatinga no Brasil, as planícies venezuelanas e o Chaco da Bolívia e da Argentina. Dados moleculares indicam que as radiações modernas para esses climas áridos foram relativamente recentes, datando entre 2 e 1 milhão de anos atrás, durante o Pleistoceno. Os primatas do gênero Sapajus, por exemplo, representados pelos macaco-prego, se dispersaram da Mata Atlântica e ocuparam o Cerrado e a Caatinga apenas nos últimos 400 mil anos, embora as pressões seletivas desses biomas mais abertos tenham causado evidentes mudanças fenotípicas em algumas espécies do gênero, como os sapajos libidinosos. Os debates sobre as origens dos primatas do Novo Mundo têm sido revigorados por novos estudos moleculares e pela crescente diversidade de fósseis recém-descobertos no Caribe, cujas relações com a fauna sul-americana ainda estão sendo compreendidas. Mas muitas controvérsias permeiam esse tema de pesquisa e ainda há muito a se descobrir para que a gente possa, de fato, reconstruir o modo e o ritmo com que se deu a evolução dos primatas do Neotrópico. Isso era um pouquinho do que a gente queria trazer hoje para vocês. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção e disponibilidade para assistir a gente.